Olá, esse é o Tricotando, eu sou o Wilton Vital e o programa de hoje é para aqueles que assistem desde o primeiro episódio. Hoje eu trago comigo um velho amigo, Argeu Jobim. Argeu, brigadíssimo por ter aceitado de verdade o convite pro programa. Eu sei que a gente ficou uma década sem se ver, perdemos o contato. É verdade. Para quem não sabe, o Argeu ele fez parte da produção e atuou como diretor na primeira, segunda e terceira temporada do Tricotando. Aí depois ele foi para outro lugar e nós nos reencontramos em 2023 e estamos aqui de volta. Também na produção dessa nova temporada do Tricotando. Mas o Argeu não quer falar sobre esse assunto. A gente vai falar sobre carreira. E você pode não saber, mas o Argeu, ele tem uma carreira internacional. Explica aí, Argeu, o que você anda fazendo? O que você fez nos últimos 10 anos? Então, Wilton, o que acontece é o seguinte, tá? Ali no final de 2016, né? Eu namorava uma garota que ela queria ir para Salvador. E eu não estava fazendo nada mesmo, pensei, vou para Salvador com essa menina, né? E lá em Salvador fiz muita coisa, né? A gente trabalhou num hostel, eu fiz performance em ônibus, né? E em dado momento, tá? Eu fui trabalhar com um artista visual lá de Salvador que tem uma carreira internacional. Certo. Menelau Sete, né? Um artista baiano, né? Muito prestigiado. E esse trabalho ele alargou muito meus horizontes, né? Porque esse artista ele tem uma carreira mais na Europa do que no Brasil. Ele tem muito reconhecimento lá. Então eu comecei a ver como é que eram as relações, né, entre ele e os europeus, italianos, espanhóis, portugueses. Certo, Né? mas o que exatamente você fazia nessa parte da história? Cara, eu assessorava ele em projetos, né? Eu fiz curadoria de algumas exposições, né? E fiz contatos para ele também, né? Fizemos projetos também para Salvador, né? Grafites em prédios enormes, uma porção de coisas. Aquilo ali me enriqueceu muito, né? Me ampliou muito a visão, né, do que eu poderia fazer. Em 2020 começa a pandemia. Certo. E eu fiquei trancado em casa. Tem pandemia em Salvador? Teve pandemia em Salvador. Salvador. Aqui também, que estranho, coincidência. Porque é uma pandemia, né, Wilton? Entendi. E aí, cara, olha só, isso aí é muito louco, né? Eu fiquei preso em casa, né? Aquele papo, fica em casa, eu fiquei em casa, né? Era uma pandemia. Com a internet. E aí, o que eu poderia fazer? Eu tinha um livro infantil pronto. Um picture book, né? Aquele livro infantil de bastante gravuras. São né? aqueles desenhos com pequenas frases. Exato. O picture book, ele é o que faz no picture book é justamente picture, né? Ela é uma ilustração grande e pouco texto, porque é para crianças de pequena idade. Só que esse livro ele tinha uma particularidade. Ele era um livro infantil sobre transexualidade. Chamava A Insólita História do Queijo que Queria Ser Goiabada. É um ótimo título. É um ótimo título. Ele saiu pela editora Urutau, ali de Bragança Paulista, né? A Débora Ribeiro, né, editora, ela abraçou o projeto. A gente fez uma tentativa no crowdfunding, não deu certo, e aí ela bancou o projeto porque ela acreditou, né, que era um trabalho relevante. Certo. Então eu já tinha esse livro. E aí, cara, assim, eu queria me aperfeiçoar, né? E comecei a procurar na internet, né, mais informações sobre a produção de livros infantis, né? E aí eu fiquei sabendo muita coisa, cara.
que você pode simplesmente criar um portfólio do nada, mesmo que nada tenha sido publicado, né? Só para mostrar o trabalho e prospectar, entrar em contato diretamente com editoras, né? E tentar publicar. Só que aqui no Brasil se ganha muito pouco, né? E aí eu descobri que lá no exterior é mais valorizado. Não é que se ganhe muito lá. Lá se ganha o que é devido, Eu ia falar, o que lá se valor ganha mesmo adequadamente. adequadamente. Certo. Tá? E aí, cara, pô, eu fiquei prospectando quase um ano. E aí, meu primeiro trabalho, né? A gente vai mostrar umas imagens aí. Meu primeiro trabalho foi um livro de colorir para uma editora do Alasca, né? A Fathom Publishing, né? Lá do Alasca, de Anchorage. E, cara, isso aí é muito bacana, porque essa editora, né, da dona Connie Taylor, essa senhora, ela virou tipo uma agente minha, não declaradamente, né, mas ela Sim. me conseguia vários trabalhos, assim, né, ó, apareceu a capa de um livro, ó, tem um livro de versões, né, para fazer, né, aqueles joguinhos, né, livro de colorir, de Certo. labirinto, jogo de palavras, essas coisas. Cara, e foi avançando, né? Isso foi avançando. Apareceram mais editoras, né? Fiz alguns trabalhos direto para autores, Sim. né? De outros estados, dos Estados Unidos. Aí, há pouco menos de 2 anos, uma editora inglesa se interessou por livros que eu inventei só para botar no portfólio e dizer, para mostrar que eu sabia desenhar, né? Que eu Ah, tinha um tá. estilo, Não. certo? Então, que bom que você É, explicou. Já tava pensando um caminho completamente não, diferente. porque isso é uma prática, tá? Isso não é assim um macete, uma malandragem, É como se entende? fosse um ensaio para a pessoa entender a Não, sua você faz. estética, como, Exato. sei lá, um menino astronauta. E aí você Exatamente. faz 4, 5 páginas de uma história que não existe de um menino Exato. astronauta com um Eu fiz sapo. uma de um frango astronauta, né? E, cara, tinha dois, né, desses ali, e a editora, eu tinha prospectado, né, eu tinha mandado, né, um e-mail com um portfólio, com um link para o meu site, né, e, e foi uma editora que botou meu nome no cast, né, para fazer alguns trabalhos para os autores deles, mas ela viu que eu tinha 2 livros autorais ali, né? Sim. E se interessou, você já editou, tá ligado a alguma editora? Não. Você pode mandar para a gente, né? É a Moat House Publishing de Londres. Eles se interessaram e publicaram os 2 livros. Então saiu em Londres, né? Também. Quais são? Saca? Cara, eles mudaram os nomes, tá? Mas um deles né, a gente vai mostrar as imagens, né? Sim, Aí, tá certo? aí. É, que é esse título que está aí Que aparecendo, incrível! tá? E o outro do frango, né? Que é esse aí também, né? Ele virou um livro. Eles são livros mesmo. Eu não tinha, na época, realmente escrito a história, né? Eu tinha um fio narrativo que é para eu fazer ilustrações. Esses picture books têm 32 páginas, Sim. né? E acharam interessante, né? Vocês podem ver, gente, tá? Que eu tenho um estilo muito simples, né? Ele é bem pessoal, ele Sim. tem uma identidade gráfica, mas ele é bem simples, ele não tem nenhuma sofisticação, né? E tem um mercado muito bom para isso. E eu vou falar um negócio para vocês. Ah, trabalhos que, assim, estilos, né? Que são muito sofisticados,
mas que não tem tanta personalidade no traço, recebem mais ou menos metade do que eu recebo, cara, por um trabalho com um traço simples assim. Né? Porque eles dão muito valor para você ter uma identidade visual própria. Né? E é por isso, por exemplo, que a inteligência artificial não vai ganhar da gente nunca. Porque a inteligência artificial, além dela ela começou assim, né, evoluindo, agora já está mais estável. Ela é muito óbvia ainda. Você olha para ela, ela parece muito óbvia. E eu acredito que em todos os aspectos, principalmente na questão da ilustração, as pessoas elas vão buscar pessoas que têm mais assinatura, mais identidade. E ao mesmo que a inteligência artificial se desenvolva, as pessoas ainda vão olhar para aquele tipo de traço e falar: aquele tipo de traço é de tal autor, aquele tipo de estilo é de outro autor. Então, na prática, isso pode se voltar contra as próprias editoras, porque o consumidor, a sociedade, as pessoas, principalmente quando fala de arte, a gente não gosta muito da ideia de que o empresarial corporativo vai absorver a arte. Tanto que a gente estava até discutindo outros dias sobre cinema e tudo mais, e a gente percebe que as coisas que são artificiais, que são embrulhadinhas para o mercado, ela está perdendo personalidade, porque as pessoas elas estão querendo, graças Exatamente. à inteligência artificial, que assim, pensa, de um dia para o outro, você consegue escrever um livro com inteligência artificial. A inteligência artificial ela não vai chegar, pelo menos até agora não há nenhum caminho que ela vai chegar a replicar o que é você, como autor. E Sim. se replicar, as pessoas vão querer ler o seu nome na capa. Se elas verem que é um, uma linha de produção robotizada, elas têm essa consciência de que o artista ele não faz parte daquilo. E agora as pessoas estão entendendo que o artista é importante para aquilo, né? O artista ele se tornou, ele é sempre foi o personagem mais importante. Ele precisa de uma editora para publicar, ele precisa de Claro. um financiamento, um fomento, um mecenas para custear. Porém, é aquela coisa, se amanhã aparecer para o seu público um monte de livro parecido com você, sem o nome do autor, ou um autor completamente desconhecido, as pessoas vão sacar que é falso, vão Claro. sacar que é um impostor, e acho que ninguém gosta de impostor, principalmente na questão da arte, né? Né? E agora me fala uma coisa sobre futuro, Agil. Qual é o futuro do seu mercado Cara, assim, o que que e da acontece? sua Tá? atuação, tá bom? Não, é que tá. No momento, tá? Assim, eu tô numa fase de transição, Hum, tá? Eu comecei tendo uma resposta, né, positiva de editoras pequenas, né? Que pagam bem melhor do que o nosso mercado interno aqui, mas lá são editoras pequenas. Né? Agora eu estou numa transição, eu já estou trabalhando para empresas médias. Tá? No momento eu estou trabalhando numa coleção, uma editora dinamarquesa, tá? Que ela é um imprint da Simon Schuster, né? Que é uma empresa muito grande. Né? Então já estou ganhando melhor. que Né? bom. E aí, assim, eu nunca pensei, tá? Realmente, quando eu entrei no mercado, eu não pensei em levar uma carreira como autor mesmo, tá? Porque tem vários fatores aí, né? Primeiro, eu sou brasileiro, Hum, né? Eu tenho uma cultura e eu tenho uma abordagem, tá? Como autor. E lá, cara, muita coisa, assim, questões de cultura, costumes, né? É muito diferente. Né? O que eles consideram relevante, a linguagem. Né? certo. Eles têm lá muito mais cuidado com as crianças do que nós temos aqui. O que chega na criança. Né? Certo.
Ó, Sim, eu preciso de um exemplo. Senão eu já não me vou conseguir. mandaram, ó, isso aí é interessante, cara. Vou até falar sobre isso um pouco. Eu já conversei com você sobre isso, já contei isso. De vez em quando, me manda, eu envio, né, uma ilustração, né, de um projeto, de um livro, né, e eles devolvem pedindo algumas alterações. Várias vezes eram objetos da cena, que nem eram objetos centrais, estavam só compondo o cenário, eles pediam para eu mudar, porque pareciam pênis. Bom, na Disney você ia se consagrar. É, né? E Só então falando. há um cuidado, né, nesse sentido. E você vai ver assim a linha de publicação, né, deles, não é uma coisa conservadora ou moralista, né, em linhas gerais assim. A maioria das editoras europeias, né, de livros infantis são bem progressistas, né, sob vários aspectos assim, mas eles têm esse tipo de cuidado, né? E também pediram para eu mudar num dos livros, né, que foi publicado na Inglaterra, pediram para eu mudar as relações parentais, né? A menina vivia na nave espacial, né? Do o pai era adotivo e tinha um rapaz que era o cozinheiro da nave, e só tinha os três ali, né? E eles pediram que ele fosse o pai mesmo dela, né? E que o rapaz, que é o cozinheiro, também tivesse uma relação parental, que fosse um primo e tal, para que a menina não ficasse entre homens, né? Que não. Então há um certo cuidado, né? Certo. Existe um certo cuidado nesse sentido. Ah, e aí, cara, quando você escreve, por exemplo, nenhuma editora quis publicar lá fora a insólita história do queijo que queria ser goiabada. Ah, Mas não pelos motivos que a gente espera, então, é isso que eu tá? ia te perguntar. Por Então, quê? aí que tá. Ah, é a história, né? Ali, só para o pessoal entender em casa, tá? É um mundo imaginário, né? Onde todos os personagens são comidinhas, quitutes, docinhos, e aí todos os queijinhos são meninos e todas as goiabadas são meninas. Daí a história, né, do queijo que queria ser goiabada. E aí, qual é a solução do personagem, né? Ele queria muito ser uma goiabada e ele acaba encontrando um lugar, uma fábrica de guloseimas, né? Onde tem ali um doutor, né? Um cientista ali, que ele muda, né? Ele tem sabor artificial, aroma artificial, ele muda a forma, né? Para a gente fazer uma analogia, né? Dos recursos que estão disponíveis para as pessoas trans, né? Para ressignificar o seu gênero, né? E tal. Então há essa metáfora, certo? E aí, cara, uma editora espanhola me disse que já tinha várias publicações LGBT, me disse que aquela não era uma solução adequada, né? Porque estava falando abertamente da artificialidade. Ah, sim, é uma Faz linha. sentido, é uma Sim, é uma linha linha de de raciocínio ver, interessante. né? E, e a gente vê que, claro, né, isso, segundo ali, a moça conversou muito bem assim comigo, né? Ela disse que passa uma ideia de artificialidade e que a pessoa trans ela quer ser naturalizada, né? Certo? E não artificializada. Então, achei interessante, Sim. né? Assim, É uma discussão que talvez em 2024 você, se o livro fosse de 2024, você teria chegado nessa conclusão, mas o livro não é desse ano, ele é um não, pouco não mais antigo. E também tem uma coisa, assim, há diversas correntes, né, de pensamento, né? Porque eu me lembro que na época eu conversei com várias pessoas trans que acharam muito legal,
né? Inclusive nas redes sociais receberam muito bem, recebi muito elogio, mas houve algumas críticas também, tá? Até pessoas trans dizendo que esse assunto não deveria ser abordado para crianças. Então, assim, há uma diversidade, né? Não existe uma unanimidade, o caminho é esse, Não, e né? nem vai existir. Claro. Se a gente estiver tentando procurar uma unidade, eu acho que nunca vai existir. Principalmente porque chegar a uma conclusão única me cheira a algo também artificial, algo que as pessoas se poderiam a chegar numa definição. Exato. Tá? Bom, fica, esse é o caminho. Esse é o caminho. E, assim, cara, as pessoas dizem, nossa, então você está indo, né, num caminho que logo você vai estar muito famoso, vai ficar muito rico. Cara, essas coisas, elas não acontecem. Tá? Mas dá para ter uma vida bem digna, dá para ter uma qualidade de vida boa, tá? Dá para fazer uma economia, para ter um patrimônio, né, mais para frente, tá? E assim, se tem alguém, né, que se interessou por isso, faça uma prospecção, cara. É uma coisa muito, assim, eu não vou dizer que é facinho. Ah, é só fazer isso, tá? Mas procure listas de editoras, tá? Uma coisa que eu fazia era procurar no LinkedIn, digitar a editora, né, no LinkedIn, e ver ali quem são os editores, né, as pessoas, os art buyers, os art directors, né, da editora, que são responsáveis por isso, e mandar e-mail direto para eles. É uma possibilidade. E conversar, né? Mas também você precisa entregar um bom produto, porque É. não é o panfleto que vai vender o produto que está no panfleto. Então, você tem que ter um portfólio, cara. Tá? Você desenha bem, você tem um traço bom, está consolidado, tá? Então faça um livro, sem a pretensão de publicar. Faça um livro, faça 2. Até porque se você não conseguir fazer um livro para você, você não vai conseguir fazer para o cliente, né? Exato. Então, teste assim mesmo, né? E aí, cara, dependendo se você passar no teste para si mesmo, tente o mercado. Tá? Lá fora, cara, eu gostaria muito de trabalhar para um público brasileiro. Tá? Inclusive, entrei num edital aí, né, do PROAC, vamos ver se rola. Mas, assim, o que acontece? É muito difícil, cara. Você pega a vida de ilustradores aqui, tá? Ilustradores de narrativas, né, de literatura infantil, é muito difícil. Todo mundo tem que ter outro emprego, tem que ter, sabe, se vira nos 30 ali, é um negócio brabo. E lá fora, cara, se você pegar 2, 3 projetos desses, você passa um ano muito confortável, paga todas as suas contas, saca? Então, assim, infelizmente, cara, tá? O mercado exterior ele valoriza, né, como deveria ser, né, como você falou, Sim. né, o que é devido mesmo. Sim, a remuneração adequada. Mas, bom, essa é a realidade que a gente tem hoje. Não sei se ela vai mudar tão cedo. Porém, o que eu sei que vai acontecer é encerrar esse programa. Já falamos sobre o assunto. Hoje o Tricotando ele é apenas assunto. Se vocês quiserem saber sobre a volta da Escola de Cinema, da UCV, se vocês quiserem saber da atuação do Argeu no Tricotando, projetos futuros dele e meus que envolvam ele ou ele que envolva o meu, vocês vão descobrir pelas nossas redes, tá certo? Argeu, a gente colocou o material na tela, tá bom? Já tá o seu contato, na verdade, contato como empresa, né, como negócio, porque a gente está aqui como profissional para trabalhar, né, e apresentar nosso trabalho. Né? Bom, a gente vai ficando tricotando. Obrigado, bem-vindo novamente, bem-vindo de volta. E a gente fica aqui. Gente, obrigado pela audiência, obrigado pela primeira etapa que vocês deram bons números pra gente, que foi a etapa sobre política e tudo mais. Agora a gente volta para uma etapa artística e depois dessa a gente vai, bom, Deus sabe aonde, tá bom? Obrigado, audiência, obrigado, pessoal, obrigado pela paciência, voltem sempre. E aqui é o Tricotando, porque o Tricotando é no Tricotando que a gente se entende, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.